Sabe quando você se sente inspirado estudando? Parece que tudo flui, você e o estudo se tornam uma coisa só. O autor de Cabeça de Campeão chama isso de flow. Mas como que a gente consegue entrar nesse flow? Aquele momento que você tá ali concentrado, que pode estar o caos do lado de fora, que nada abala o seu estudo. Tem como a gente induzir esse estado de flow? O objetivo desse vídeo é explicar de forma simples alguns conceitos psicológicos completos para que a gente consiga aplicar essa ciência no nosso estudo, no nosso desempenho estudando. O primeiro passo é entender que não existe uma única mentalidade do aprovado. Cada pessoa tem suas experiências, cada pessoa tem seus traumas, então para cada pessoa vai ter uma mentalidade do aprovado diferente e um caminho diferente a seguir. Então a ideia aqui não é propor uma fórmula, porque uma fórmula não serve para todo mundo para trabalhar a mente, mas é a gente entender como que a mente funciona para a gente conseguir alcançar essa harmonia da nossa própria mente e conseguir esse desempenho, esse flow que o autor chama. Tem algumas habilidades que a gente sabe que elas não vêm quando a gente chama, né? Quando a gente quer. Por exemplo, agora eu quero ficar focado. Qual que é o botão que eu aperto para me concentrar agora? Não tem um botão para isso e às vezes parece que quanto mais a gente chama e quanto mais a gente quer, mais a gente afasta essas habilidades, essas qualidades mentais, né? Para dominar as nossas qualidades mentais, a gente tem que aceitar que a gente não tem controle sobre... Não tem como a gente falar, por exemplo, você tem que relaxar. Só de falar você tem que relaxar, você já fica tenso, né? Então, o segredo aqui é você tentar soltar o controle disso e relaxar. Liberar. Isso acaba sendo uma contradição interna nossa, né? Tenho que relaxar, tenho que ir bem na prova. E aí, quanto mais a gente se pressiona, pior a gente vai. E essas contradições internas são causadas por esses demônios, né, que o autor chama. São esses pensamentos parasitas, essas crenças limitantes. E se a gente não cuidar delas antes, elas vão aparecer no momento mais crucial, que é na hora da prova. De um lado, você vai ter uma vozinha dizendo, vai lá, você consegue, você é bom o suficiente. Do outro lado, vai ter uma voz dizendo, será que você merece realmente isso? Nem tenta, não vale a pena para não manchar a sua imagem. E aí, esses antagonismos vão piorando a sua concentração nos estudos e vai gerando um ciclo, né? Que aí você vai corroborando essa crença de que não é capaz. E pra gente entender os conceitos psicológicos disso de uma maneira mais dinâmica e mais divertida, o autor cria meio que um conto com alguns personagens, tipo um Divertidamente, só que os personagens do livro Cabeça de Campeão são o mestre, o artista e o corpo. E aí o mestre seria a nossa parte mais racional e o artista seria o nosso lado mais livre, mais instintivo. Só que a gente sabe que é muito mais complexo que isso, gente, é só uma simplificação pra gente entender melhor. E eles dois manejam e administram o corpo, bem divertidamente mesmo. Então o mestre é o que comanda, ele é o nosso ego mais racional, ele é censurador, ele analisa o que tá certo e o que tá errado. Ele tem medo de parecer ridículo, tem medo de errar, tá sempre pensando no futuro e é a parte responsável. Resumindo, o cérebro é o que pensa muito. Já o artista é nosso lado mais livre, mais instintivo, mais espontâneo, que segue seus desejos e não tem medo de parecer ridículo. Então não tem um melhor que o outro, o mestre e o artista. Nós, como seres humanos, precisamos dos dois para viver em sociedade, né? Precisa de uma liberdade, mas precisa de uma censura ali para viver em sociedade. Só que no decorrer do livro, o mestre acaba sendo visto como um vilão, que ele tolhe muito o artista e impede que ele se expresse. Isso porque no momento da ação, o mestre acaba querendo controlar demais, querendo ter tudo sob controle, colocando muita pressão. E isso acaba, às vezes, te paralisando. Isso te deixa hesitante, traz dúvidas à tona. Enfim, é um colapso total. E esse colapso é muito conhecido, eu tenho certeza que você já passou por isso. Quando chega um espectador, por exemplo, você tá ali resolvendo questões, acerta todas, e aí começa a resolver questões com alguém do seu lado te observando. Você começa a ficar nervoso, começa a esquecer as coisas, ou qualquer outra coisa que você esteja fazendo, né? Quando tem um espectador, a gente tende a começar a andar torto, né? Quando é alguém que você se importa com a opinião e tal. E às vezes, muitas vezes acontece assim, você tá resolvendo questões, e aí vê, nossa, acertei 5 questões seguidas, que estranho, tem alguma coisa errada. Quando você tá no flow e só resolvendo, você vai acertando, mas quando você para pra ter esse estalo, ou tem alguma coisa errada aqui, a tua acertando 5 questões seguidas, a próxima você erra. Já aconteceu isso com você? Isso acontece quando o mestre tá tomando controle. E às vezes, quanto mais importante for a prova pra você ou aquela situação, mais o mestre vai dominar. E quanto mais você se preocupa em ir bem, mais você vai mal. Eu sempre vi isso na minha trajetória de estudos e continuo vendo nas minhas mentorias. Toda hora chega alguém dizendo que, estranhamente, foi bem em uma prova que não tava focando, que foi lá tranquilo, sem pressão nenhuma. Já na prova que a pessoa foca mesmo, ela não consegue ir bem. Por que será? Às
Às vezes o mestre não consegue deixar o artista relaxar, o corpo relaxar, porque tem muita coisa envolvida e muitos pensamentos parasitas ali. Por exemplo, a minha mãe se esforçou muito para eu poder estar fazendo essa prova, para poder pagar o cursinho, então eu tenho que fazer isso valer. Ou, nossa, se eu passar nessa prova, eu vou mudar completamente a minha vida. Então você sai ali do momento da prova, do momento presente, e vai para outro lugar. Outro pensamento muito perigoso que as pessoas têm é: essa é a minha única oportunidade, ou essa é a minha melhor oportunidade. Aconteceu isso muito no CNU. As pessoas achavam que aquela era a única e melhor oportunidade da vida. Só que não, lembre-se, tem outra, toda hora tem prova nova, não é aquela ali que é a sua última oportunidade. Senão você acaba colocando um peso muito grande. E para lidar com isso, a gente vai construir um pensamento chamariz. O que é um pensamento chamariz, Ana? É um pensamento para evitar os pensamentos parasitas. Não adianta a gente falar simplesmente pare de pensar nisso, né? Como falar, pare de pensar no elefante rosa. Você vai pensar no elefante rosa. Ao invés de pensar pare de ter pensamentos ruins, a técnica vai ser ter esse pensamento de defesa que vai te distrair e te levar para outro lugar. O ideal é que você crie um pensamento chamariz para você, que funcione bem para você. Eu vou te dar alguns exemplos aqui para você se inspirar ou usar eles mesmo. Para mim, funcionava muito, foca nessa questão. Às vezes eu tava lá na prova e viajava. Ia pra, nossa, mas se eu passar nessa prova vai ser muito bom. Aí lembra, essa questão, só foca nessa questão aqui. Ah não, foca só na próxima. Ou, meu Deus, é muita questão, é muito tempo, não vou conseguir fazer a prova toda. Foca só nessas, foca só em resolver essa. Porque senão a gente fica mais agoniado e aí não resolve questão nenhuma e aí não faz prova nenhuma. Outra frase muito interessante, que até minha psicóloga aqui compartilhou comigo essa, que ela disse que usava: quanto maior a pressão, mais calma eu fico. Parece bobagem, eu sei, mas é a psicologia, gente. Funciona. E aí, se você quiser usar ou não, fica a seu critério. Fale pra você mesmo. Quanto maior a pressão, mais calma eu fico. Ou então, tem uma que eu gosto muito também, que é: quanto mais difícil a prova, melhor pra mim. E assim, eu acredito mesmo nisso. Quando você tá bem preparado, quanto mais difícil a prova, melhor pra você. Quando tá muito fácil, é ruim pra você que tá bem preparado, né? Porque acaba te nivelando com pessoas que estudaram muito menos que você. Quanto mais difícil a prova, melhor pra mim. Pense assim, pegou a prova, abriu, tá difícil? Ótimo, fique feliz com isso. Assim, você vai direcionar o seu pensamento pra um lugar mais positivo, ao invés de se afundar naqueles pensamentos negativos ali que só vão te levar numa bola de neve e gerar um colapso total que muitas vezes você não consegue nem terminar a prova. E é por isso que uma consultoria pode ser tão útil, porque a consultoria vai te ajudar a te guiar nesses pensamentos, lembrar você dos pontos importantes. Às vezes você tá ali nos estudos e esquece, se afunda e isso aqui não tá funcionando, e aí já larga os estudos de vez sem ouvir uma opinião de um profissional. Então, se você quiser ajuda com isso, de alguém para te direcionar para esse caminho, eu vou deixar o link da minha consultoria aqui embaixo. Nisso eu te ajudo a entrar num ambiente de pensamentos mais construtivos. E aí eu vou cuidar de tudo para que você não entre num ambiente em que o mestre esteja no controle. Porque eu vou cuidar de tudo pra você, da parte de controle. Então você vai gastar sua energia com estudo, com flow, e aí você fica mais liberado, porque eu vou estar no lugar do mestre e você, como estudante, vai ficar no lugar do artista. E por isso também que eu falo tanto para vocês fazerem provas reais. O melhor simulado que tem é prova. Se inscreve, vai lá, faça a prova, mesmo que não esteja todo o edital similar ao seu. Assim, quanto mais prova você fizer, no dia da sua prova real mesmo, você já vai estar habituado com aquele ambiente, com colocar o celular no saquinho, com isso em relógio, não vai ser novidade. Agora, se você não faz muitas provas, quando chegar a sua prova, que é mais importante, vai ser tudo, você vai gastar energia com todas essas coisas, sabe? Então faça muitas provas reais. O melhor simulado que tem é você ir lá se inscrever para fazer uma prova do CESP, da FGV, da IADES. Vai lá e faz, porque você não vai nem simular o ambiente de prova, vai ser o ambiente de prova mesmo. A mesma coisa quando você tem um plano de estudos pronto. Você só senta e segue. Você não gasta energia ou tempo de estudo pensando o que eu vou fazer. Ah, não, essa matéria aqui é mais importante. Não, porque já pensou se todo dia de manhã você perde tempo com isso antes de começar seus estudos? Não, faça seu plano bem feito, valide com um profissional, eu posso te ajudar com isso também, e depois disso só segue, não gasta mais energia com isso. Quando você consegue se libertar desses pensamentos parasitas, parece que o pensamento e o raciocínio vai direto para sua mão, e você escreve e vai resolvendo ali sem pensar em nada fora ali. Você tá ali imerso na questão e só vai fluindo, sabe? Por isso vocês já experimentaram essa sensação, é muito gostosa. Por isso que eu gostava tanto de estudar, gente. Estudar é bom demais. Para estudar para concurso é muito bom. E esse é o tão desejado flow. As respostas vão fluindo de maneira quase automática ali para sua mão e tudo vira uma coisa só, você aprova. Então você não consegue falar, concentração venha, mas você consegue criar o ambiente ali. Você tá só trazendo um conhecimento que já estava na sua cabeça à tona. Não é uma mágica entrar nesse flow e as coisas fluem para sua mão como uma mágica, mas é só o conhecimento que você já tinha aí, ali e você permite que ele venha à tona. Porque muitas vezes você estuda, mas o conhecimento não vem quando você precisa, porque tá bloqueado. Quando nós estamos em um ambiente de pressão,
exam, como um ambiente de prova, por exemplo, os pensamentos ruins invadem nossa cabeça, paralisa a gente, dá o branco, né? O nosso corpo fica em pânico e muitas vezes a gente desiste para evitar aquela frustração e para aquela dor. E aí, quando a gente desiste, a gente se reprova antes da prova reprovar a gente. É como se a gente estivesse falando assim: ah, eu só não passei porque eu não fiz aquela prova. Aí você nem tenta. Ou eu só não passei porque eu desisti da prova, não foi a banca que me reprovou. Então é um mecanismo de autodefesa, sabe? Mas, gente, não se reprove antes, você tá se reprovando. Deixa a banca te reprovar. Quando alguém fala pra mim: ah, eu não sei se eu vou fazer tal prova, ou ah, eu não sei se eu vou recorrer de tal questão. Gente, você tá se reprovando antes. Por que você se reprovaria? Se alguém for te reprovar, deixa que a banca te reprove. E esses pensamentos ruins que vêm à tona no momento da prova, geralmente são problemas não resolvidos. E o autor divide esses problemas não resolvidos em duas categorias, que são os demônios clássicos e os demônios pesados. Os demônios pesados são os mais relacionados à nossa infância. São os medos, os traumas, os pensamentos de inferioridade, baixa autoestima. Só que o problema é que a gente reprime tanto esses pensamentos e esses demônios que a gente sabe muito pouco sobre eles. Então são lembranças inconscientes de problemas mal resolvidos que fazem o concurseiro ter dúvida da própria capacidade, ter dúvida do seu merecimento. E é por isso que eu insisto tanto na terapia. Estudar para concurso é uma prova mental, assim, quase, porque a gente passa por tantos desafios, né? Tanta frustração, tanta dificuldade, e é essencial ter um profissional te acompanhando nesse processo, porque é muito pessoal. Então, você precisa ter acompanhamento psicológico, porque a gente passa por muita frustração, por muita dificuldade, muita abdicação, e só um profissional vai saber te guiar para você continuar sendo sustentável e funcional durante esse processo. A gente fala aqui sobre técnicas de palavras de afirmação, de respiração, mas nada substitui um profissional, gente. Tem plataformas, eu usava muito na minha preparação a plataforma Zen Club, vou deixar o link aqui na descrição, que é uma plataforma que tem é como se fosse um catálogo de psicólogos, e você escolhe lá quem estiver disponível na hora, ou por preço, ou por especialidade. Então tem todos os preços, se isso for problema, tem qualquer horário, você faz online se quiser. Então dá uma olhada se isso for uma opção pra você, mas não deixe de fazer terapia. Continuando sobre os demônios pesados, eles estão tão enraizados na gente que a gente obedece eles sem mesmo saber, sem perceber. São pensamentos do tipo: quem você pensa que é? Às vezes você não sabe quem que te falou isso, você não lembra quem que te falou. Ou até eu fiquei sabendo recentemente de uma colega que escutava da própria mãe falando assim: ah, fulana, você nasceu foi engraçada, não foi inteligente não. E assim, às vezes a gente pode ouvir essas coisas como brincadeira ou não, né? Sabe-se lá qual foi o contexto. Mas essas coisas vão entrando na nossa mente. Ou tem outras frases que a gente escuta às vezes quando é criança, do tipo: seu primo é muito melhor do que você. Ou a gente tem que se contentar com o que a gente tem. Não temos que ficar nos iludindo com outras coisas, não. Você não pode deixar a sua família pra trás. Esses problemas vêm de gerações e eles despertam o nosso medo de vencer e superar esses obstáculos. E aí vem culpa e outros complexos. E a grande dificuldade é que esses pensamentos não aparecem de maneira tão óbvia, né? Tipo: ah, eu tô lembrando disso porque meu pai falou isso, minha mãe falou aquilo, ou aquela situação que eu passei. Não, infelizmente, eles vão aparecer de maneira indireta, na forma do branco, da mão suada, da mão travar que não consegue assinar o caderno de provas. Todos esses exemplos que eu tô dando, eu já vi, não vi acontecendo, mas assim, já fiquei sabendo de pessoas me contando que são situações que aconteceram. Esses pensamentos, eles te impedem de alcançar o seu objetivo, né, que é a aprovação, mesmo quando você tem todas as evidências a seu favor. Nesse momento, você esquece de todas as suas conquistas que você já teve, tanta coisa que você já aprendeu, de tanta coisa que você já superou. Nesse momento, nada vem à tona. Todas essas evidências você acaba esquecendo. Inclusive, tem uma ferramenta que eu uso com os meus mentorados, que é muito boa, que é um moderador de pensamentos, que ele serve para você equilibrar esses pensamentos e ter pensamentos alternativos. É uma ferramenta da teoria cognitivo-comportamental, só que eu adaptei um pouco pro ambiente de concursos, e eu vou deixar o link aqui para vocês baixarem, se vocês quiserem. É uma ferramenta muito boa. Você vai preencher lá os pensamentos que você tem, o que você estava sentindo, quais são os pensamentos alternativos. E geralmente eu faço isso nas minhas mentorias. Quando a gente passa por todas as etapas que tem lá, aquele pensamento inicial, ele tá mais fraco. Então faz o teste, depois me fala. Tem muita gente que acha que concurso não é pra mim, que eu já tentei de tudo e não passo, então é porque o concurso não é pra mim. Muitas vezes essas pessoas só não enfrentaram esses demônios ainda, que impedem ela de crescer. Já os demônios clássicos, que o autor fala, eles, diferentes dos da infância, eles vão surgindo no meio da jornada. Então tem a ver com relacionamentos, com as dificuldades da vida, são mais comuns. E
traz uma lista aqui que você vai identificar alguns. O primeiro é a culpa ou responsabilidade. Aí vem aqueles pensamentos de que o que você está fazendo é tão importante, e aí isso traz à tona as suas fraquezas. É tipo, não posso ser fraco agora, eu não posso errar agora. E aí você vai e erra. O outro é a ambiguidade, que é quando você não quer ser concursado, mas não consegue falar. Já pensou nisso? Às vezes você tá tendo que realizar o sonho de outra pessoa. E aí, dos seus pais, por exemplo. E para não falar, pai, mãe, eu não quero fazer concurso, você reprova. Lógico que tudo isso inconscientemente, gente. Pra não seguir aquele caminho. E aí tudo se alinha. Você não faz você não alcança o que eles querem pra você. É uma maneira indireta de você conseguir falar pra eles que não quer fazer concurso. Ou uma coisa muito comum também que eu descobri na minha terapia, não foi o meu caso, graças a Deus, mas tem gente que não passa em concurso porque não pode dar certo na vida pra corroborar a ideia ou a fala que tem de que não concorda com a criação dos pais. Então, por exemplo, eu não concordo com a criação que eu tive dos meus pais. Então, eu não posso dar certo na vida. Porque se eu der certo na vida, vai ser como se eu estivesse confirmando a criação que eles me deram. E aí, meio que pra punir os pais, a pessoa não avança. Não avança, nada dá certo. Outro clássico é a falta de umidade, o excesso de confiança. E às vezes vê a gente fazer prova assim, tipo, vou lá tentar fazer a prova. E aí vai lá dar de cara com a banca, leva uma lapada que fala, não, concurso não é pra mim. Lógico que você não se preparou, você foi com excesso de confiança ali achando que era muito fácil, e aí acho que já desiste logo porque levou uma lapada, mas você não estava preparado. Então você já foi subestimando a banca, acaba se frustrando com isso e não volta a estudar. O outro é a raiva ou a frustração. Esse é mais fácil de identificar, né? O mais importante da raiva é ver o que você vai fazer com ela. Sentir raiva não é problema, mas o que você vai fazer com ela? O problema é quando você não aceita o erro, ou não aceita a frustração e já desiste. Mas se você pega esse erro, pega essa frustração e pensa, o que eu vou fazer com isso agora pra dar certo? Aí essa raiva foi muito positiva. Se eu não me engano, é a síndrome do Mario Bros, que chama. Assim, quando a gente tá jogando Mario lá, você vai lá, passa as fases, aí vê que ali tem um buraco que você caiu. Quando você cai ali e o Mario morre e perde a vida, você não fala, não vou jogar mais. Você vai lá e tenta de novo. Na próxima vida, você vai lá e sabe que já tem um buraco, vai tomar cuidado. Então, o importante é você trazer esse ensinamento pros estudos também. Fiz de um jeito aqui, achei que era de um jeito, uma coisa, e não era. Pronto, vou jogar tudo pra fora? Não. O que eu aprendi com isso? Vamos lá, vou tentar de novo, agora eu já sei isso aqui, não vou mais cometer esse erro. Como você pode ver, o adversário não é o outro concurseiro, não é a banca examinadora, não é o edital. O principal adversário do concurseiro é o medo, é o sentimento de incapacidade, é interno. Esses são nossos piores adversários. Nosso sentimento de culpa, sentimento de não merecimento, quando a gente não consegue se imaginar naquele cargo, ocupando aquele lugar de autoridade, muitas vezes. Então a verdadeira prova é consigo mesmo. Eu nunca olhei, por exemplo, o número de inscritos no concurso. Não existe concorrência. A concorrência é com você mesmo. Importa você com você, não importa o que os outros estão fazendo. Se você conseguir lidar com os seus demônios e com as suas dificuldades, você vai conseguir o seu objetivo. E por que eu nunca olhei número de concorrente, número de inscritos, essas coisas? Porque, assim, na verdade, na minha cabeça, eu não consigo diferenciar, sei lá, tem 10 mil inscritos, tem 800 mil inscritos. Não tem diferença. Não, numericamente, assim, tá? Não faz diferença pra prova que eu vou fazer. Eu vou chegar lá e vou fazer a prova. Eu vou chegar lá e fazer a prova se tem 1 inscrito, se tem 10, se tem 100 mil. Então, se você quer ser mais eficiente nos seus estudos, investe em autoconhecimento, em livros, em vídeos, como você tá vendo aqui agora, e principalmente em terapia. Quanto mais você adiar a sua terapia, mais você vai adiar a sua aprovação. Enquanto as suas lacunas não forem preenchidas, os cenários de reprovação vão continuar se repetindo. Você só consegue explorar todas as suas potencialidades e oportunidades quando você integra todas as partes do seu eu, seja as partes boas ou aquelas partes que a gente gostaria de evitar. Mas isso é quem nós somos, a gente precisa integrar e aceitar as nossas sombras. Então você precisa descobrir quais são os seus demônios para poder se reconciliar com eles. O que a gente tenta reprimir acaba se manifestando de qualquer maneira, só que ele vai se manifestar por atos falhos, como por exemplo, perder a data de inscrição de uma prova, esquecer de pagar de um boleto, simplesmente não acordar no dia da prova. Isso acontece bastante. Muitas vezes a gente tem medo de ir atrás das nossas fraquezas e evidenciá-las, né, e torná-las mais expostas. Isso por quê? Por que a gente tem esse medo, geralmente? Porque a gente tem o pensamento de que os grandes aprovados, quem tem mentalidade de aprovado, quem passa em grandes concursos, não tem problemas ou não tem fraquezas, que é um grande mito, gente. Todo mundo tem problema, todo mundo tem fraqueza. Eu faço questão de trazer as minhas fraquezas também. Eu já falei de reprovações aqui, e que é super importante. Então, os grandes aprovados que passam em vários concursos não são quem não tem problemas, mas foi quem teve humildade de reconhecer e de enfrentar esses problemas. Tem uma frase na página
página 77 do livro, que eu achei ela muito boa, muito boa. Ele é do próprio François Ducasse, que é a seguinte: se eu falhar, o desejo de tentar novamente é mais forte do que minha decepção. Eu sentia muito isso, eu me identifiquei muito com essa frase. Quando eu reprovava, eu ficava com aquela garra, tipo, a próxima eu vou conseguir. Tipo, eu sou muito competitiva com o jogo, essas coisas. É como se fosse uma briga minha com a banca. Tipo, você me reprovar agora, mas na próxima eu te pego. Então eu ficava com essa gana de não ficar. Tipo, porque se eu parar aqui como reprovada, eu vou ser reprovada. E esse vai ser meu status, reprovada. Agora, a única maneira de mudar isso é continuar tentando. Resumindo, tudo que a gente falou aqui no vídeo, de uma maneira muito simples. Tem como a gente chamar o flow, vem flow, vem aqui? Não, mas tem como a gente construir um ambiente adequado para que ele venha. E uma coisa importante para a gente construir esse ambiente é descansar. Gente, nosso corpo funciona em ciclos. A gente não pode se cobrar produtividade o tempo inteiro. E até para ser produtivo, mais produtivo, a gente precisa de descanso. A nossa concentração nem sempre vai ficar ali no nível máximo, por mais que a gente queira. Se a gente que pudesse, no mundo ideal, a gente estaria sempre, no talo, assim, concentração, 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 né? Só que não é assim. Vamos aceitar e trabalhar com isso. E a melhor coisa que a gente pode fazer para ter uma boa concentração é descansar num dia, para que no outro dia a gente consiga ter a concentração do máximo possível. E aí, quando você aceita isso, você para de brigar com os seus sentimentos. E aí, além de estar cansado, você fica cansado também de brigar com essa sensação de que eu não queria estar assim. Aceite. Estudei, me concentrei, cansei. Agora, descanso para depois voltar melhor. A gente não pode se cobrar produtividade o tempo inteiro. Esse é um grande problema que ele traz no livro, que a gente tem a tendência de sempre querer superar nossa concentração e nosso desempenho ao máximo. Por exemplo, se ontem eu atingi X, amanhã eu só vou atingir 2x, só aceito 2x e depois eu vou aceitar 3x. Só que a gente tem que lembrar que a gente é a nossa média. Aquele X ali que foi um máximo que a gente conseguiu, ele é a exceção. O que faz a gente como um aprovado não é o que um dia na vida a gente fez 12 horas de estudos, 10 horas de estudos. O que faz a gente ser aprovado no longo prazo é fazer um pouco todo dia. É a nossa média. Como é que tá a sua média? É isso que vai dizer se você vai ser aprovado. Não é se uma vez na vida você estudou 10 horas ou foi muito bem em alguma matéria específica. Qual que é a sua média? E aí, o seu objetivo é aumentar a sua média, sim. Cada vez buscando um desenvolvimento maior. Mas não se cobre ser sempre excepcional, porque isso vai te levar ao cansaço. Então, entender os seus problemas, os seus demônios, é o primeiro passo para superá-los. E quanto mais você enfrentá-los, menos medo deles você vai ter.